O Lula está mentindo para vocês. O governo Lula deu pouco para os pobres e muito mesmo para os ricos. Como o Brasil estava tão pouco acostumado a cuidar dos pobres, o pouco que Lula cuidou pareceu muito. E como o Brasil estava há séculos acostumado a dar muito para os ricos, ninguém percebeu nem estranhou que um governo dito de esquerda fizesse isso também. Olha, eu acho que o Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Muito triste, né, o que nós estamos vendo, e o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça. Os números. E é o seguinte, eu não estou falando para olhar para o passado a gente não dá jeito. Estou pensando no futuro. Qual é a ideia? O que ele quer fazer que ele, tendo tido 4 eleições, não fez? O que prejudicou a Petrobras e o país foi a roubalheira durante o governo do PT. Diretores que foram nomeados pelo ex-presidente Lula estavam lá roubando dia após dia a empresa, arrecadando dinheiro para eles e para políticos enriquecerem ilicitamente. Também para financiar partidos políticos. Como ex-presidente não tem como explicar todos esses crimes, mensalão e petrolão, ele fica ali inventando histórias. O governo do PT teve os maiores escândalos de corrupção da história. A Petrobras quase quebrou. Mergulhou o país em uma recessão, com desemprego e fome. Nós até hoje não conseguimos nos recuperar totalmente da recessão gerada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula. Ao seu lado, um partido que, com a conivência tardia de amplos setores, tentava esconder o pior da sua história: a corrupção do governo Lula e a incompetência do governo Dilma. Repito, Lula, sim, foi o maior fator de desestabilização do mandato de Dilma. Ele fez isso de forma às vezes consciente e de forma às vezes inconsciente. Fez isso tanto no passado remoto como nos momentos finais da agonia dela. Fez isso no passado remoto quando loteou o governo com os personagens mais corruptos da história do país e deixou esta herança maldita para a sua sucessora. Fez isso quando escolheu a dedo Michel Temer para ser vice de Dilma, quando entregou Furnas e seu caixa poupudo a Eduardo Cunha, quando entregou a Petrobras e suas subsidiárias a personagens sinistros do Centrão e do MDB, e mais dezenas e dezenas de outros casos que até hoje eles tentam apagar da memória nacional. Lula fez isso muito especialmente quando, na ânsia de impedir a reeleição de Dilma, transformou seu famoso instituto num antro de intriga e conspiração. Banqueiros, empreiteiros, magnatas da indústria, políticos e jornalistas de confiança desfilavam por lá para escutar e se deliciar com as intrigas de Lula contra a sua cria. Continuou fazendo isso quando, no início do segundo governo, voltou a criticar publicamente Dilma, dando gasolina e fósforo para os que queriam incendiar o seu mandato. E assinou o atestado de óbito do governo quando, nos estertores da sua presidência, sugeriu que ela desse a coordenação política ao vice Michel Temer. Em suma, deu faca e queijo àquele que mais lucraria com a queda da presidente. Colocou simplesmente a raposa tomando conta do galinheiro. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos,
pelas milhares de empresas fechadas. Uai, seu app de vídeos curtos.